na questão do uso dos dados de uma ressonância magnética funcional para entender o que a pessoa não disse a respeito da análise de uma questão. Então, por exemplo, eu tenho um produto para lançar no mercado e eu pego esses dados que foram compilados, sabe-se lá Deus como, que empresa que fez isso e tal, pelo ponto de vista da ressonância magnética funcional, para ver as áreas do cérebro que foram ativadas e tal. É muito mais factível, né? Do que simplesmente uma pesquisa de opinião. Sim, sim, eu acho que cada vez mais, eu acho que o futuro de você entender comportamento de consumo está eu acho que em duas frentes. Uma em você não depender de declaração. Você pode fazer isso. Você pode depender de declaração de comportamento. Comportamento é muito poderoso. Então, se a pessoa está se comportando e você está medindo o comportamento dela, você está entendendo o comportamento dela, isso é muito poderoso. Então, você conseguir acessar esse comportamento no momento que ele está acontecendo é super importante. Mas não depender de métricas antigas. A gente pergunta coisas para as pessoas a respeito das razões pelas quais elas agiram assim, assado. Elas não sabem. A gente não sabe. Na tomada de decisão, e eu acredito tem uma grande corrente científica que defende isso que eu vou falar, não todos, né, mas eu tenho simpatia por ela, são pessoas super competentes por trás dela também, que é o seguinte: na tomada de decisão, a emoção é a grande moduladora, tá? Então, emoção não atrapalha uma decisão racional, ela implementa uma decisão racional, tá? A gente precisa de um sistema nervoso que esteja o sistema emocional de emoção intacto para conseguir tomar boas decisões. Que eu estou querendo dizer boas decisões? Bem adaptadas aos nossos objetivos, ponto, é isso. Essas emoções, né, as emoções, elas são as moduladoras e são super importantes, elas não atrapalham, elas implementam uma decisão racional, esse é um ponto. Problema: emoção não é declarável, você não declara emoção, você declara sentimento, tá? Tem um paralelo que a gente pode fazer com memória. Então, tem uma memória que é declarável, tem uma memória que não é. Memória declarável: teu nome, onde você nasceu, para onde você vai depois daqui, como é que foi o teu aniversário, como é que foi o teu primeiro beijo, como é que foi o nascimento do teu primeiro filho, se você teve um filho. Essas memórias são explícitas e são declaráveis. Tem um tipo de memória que não é, que é a memória de procedimento ou implícita, que tem a ver com como que você executa coisas, principalmente. Então, como é que você faz para andar de bicicleta? Como é que você faz para dirigir? É difícil explicar, né? Você pode falar a respeito do processo que você faz, põe um pé aqui, põe um pé ali, mas como que você conseguiu desenvolver aquela habilidade uma música? Você não consegue fazer isso, né? Você não consegue explicar, simplesmente porque ela não é acessível de maneira consciente, ponto. Você vai ficar até sangrar tentando saber, você não vai conseguir falar. E emoção tem esse componente também, você não consegue declarar. Por isso que a gente fala assim, não sei se já aconteceu com você, de você estar num lugar e não está se sentindo bem. Você não sabe direito por quê, só que você não está se sentindo bem. E se alguém te perguntar, mas por quê? Você pode até começar a falar, não, mas não sei, iluminação muito baixa, ou muito barulho aqui, essas pessoas são estranhas. É um conjunto disso, você tem razão, esses aspectos individuais influenciam, mas é uma coisa que você não consegue explicar exatamente, né? E isso influencia muito a tomada de decisão. E se a gente fica só perguntando coisas e não entende comportamento de um jeito menos dependente de declaração, a gente fica na superfície. Agora, um comentário em relação ao que você falou da ressonância magnética funcional é o seguinte: entender que áreas que estão ativadas quando você está estudando material de comunicação não ajuda muito. Em geral, quando a gente usa neurociência, a gente raramente usa ressonância magnética funcional, por vários aspectos. Tem o aspecto de custo, né? Tem um custo muito alto, um magneto, uma máquina de ressonância magnética funcional é super cara, tem manutenção super cara. Analisar esse dado exige uma grande especialização das pessoas, não é trivial. Pra você ter uma ideia, só manutenção para resfriamento da máquina você vai gastar aí, não sei quanto que está hoje, porque o dólar na época que eu fazia doutorado já faz tempo, mas sei lá, você pode gastar até R$ 1 milhão, 600 mil reais só para conseguir fazer o negócio sorrir. Então você não,
E outra, se a pessoa viu o vídeo, tem um problema com a ressonância magnética funcional, que tem um atraso muito grande para você conseguir ler o dado, que você tem que escanear o cérebro inteiro. Você tem um atraso aí dependendo de máquina que a gente está falando, a gente tem atraso de 5 segundos, em média, pelo menos. Então a pessoa viu um negócio, depois de 5 segundos você vai saber o que aconteceu. Vai falar, tem uma precisão temporal muito ruim. Então, a gente, em geral, usa eletroencefalografia combinada com eye tracking, combinada com reconhecimento de expressão facial. O EEG, que é a eletroencefalografia, é entender a atividade elétrica do cérebro, tem uma boa resolução temporal, porque apenas alguns milissegundos depois de você ver um anúncio, já dá para saber o que aconteceu na tua cabeça. Então, basicamente, o que aconteceu, eu estou sendo bem genérica, tá? Não é o que aconteceu. É que ondas específicas que você consegue isolar e relacioná-las com atenção, memorabilidade, né, dá para você gravar, né, tô sendo bem, né, tô simplificando muito o processo aqui, mas é isso. Mas só que você falou uma coisa muito interessante, você falou assim, que a ressonância ajuda a entender aspectos do comportamento, e é verdade, em ciência. A gente sabe, vou te dar um exemplo. Tem uma região, a gente fala em neurociência, né, que nós somos biologicamente sociais, a gente tem uma atividade neural muito específica para a interação social, assim, realmente o outro importa muito na nossa vida. E tem uma área do cérebro que chama junção temporoparietal, que fica mais ou menos aqui, ó, né, que é na junção mesmo, temporoparietal, né, dessa parte da temporal com a parietal. E essa região, ela só está ativada quando a gente está numa interação social com outro indivíduo relevante para a gente. Então, olha só, se você está jogando um jogo de pôquer com um computador, se eu falo, Gilvan, você vai jogar agora pôquer com o computador. E aí, você acha que você está jogando com o computador, essa região, a junção temporoparietal, ela não está ativada. Se eu falo assim, Gilvan, você vai jogar pelo computador agora com uma pessoa. E aí você vai ver a fotinho da pessoa, as relações faciais dela e tal. Se você acha que se essa pessoa joga bem, ou que ela é relevante para você, pessoalmente relevante para você, essa região está ativada, né? Ela está acesa. Se essa pessoa não é relevante para você, ela não está. Então, coisa incrível. E aí você pode começar a pensar sobre discriminação, né? Discriminação social, tá lá, né? O jeito que a gente reage ao indivíduo que teoricamente não tem importância pra gente é como se a gente estivesse reagindo a outra coisa qualquer que não o indivíduo em si, uma pessoa, você, né? Então, assim, tem aspectos muito interessantes para se estudar sobre comportamento, percepção com ressonância magnética funcional, é verdade. Mas em comunicação e marketing a gente costuma usar outras técnicas que são mais interessantes. Caramba, me lembrou das épocas que eu jogava xadrez. Então, conforme eu competi, tinha uma competição aqui em Rio Preto, não sei se essa época você era de Rio Preto, Infantíades que se chamava. E nós competíamos, né, xadrez, e era muito engraçado, de fato. Isso que você está falando é interessantíssimo. Porque quando a gente joga com o computador, não é a mesma coisa. E isso era uma percepção ignorante da minha parte. Agora, com essa informação realmente de que o ser humano, ele interagindo socialmente, ele muda todos esses aspectos. Nossa, incrível. Incrível, incrível. E muda sim, muda muito. Tipo, tem experimento que mostra o seguinte: se eu falo para você, suponha que você chega numa sala para fazer um estudo, um experimento, que usa eye tracking, monitora o movimento ocular. Eu falo para você, numa situação experimental, uma pessoa chega e fala, olha, agora você vai ver algumas imagens na tela, tal. Você vai estar sozinho na sala, fica tranquilo, tal. Você vai estar lá, você vai ver algumas imagens na tela, a gente vai monitorar teu movimento ocular. Beleza, beleza. A pessoa, nessa situação, age totalmente diferente do que ela agiria se quando ela chegasse, se ela chega e fala assim para ela, ó, você vai ver algumas imagens na tela, enquanto você vai estar vendo as imagens, tem uma pessoa na sala do lado que está vendo as mesmas imagens. O que é mentira, não tem ninguém lá na sala do lado. Mas você fala para a pessoa que está participando que tem. Você falar que tem uma pessoa da sala do lado vendo as mesmas imagens que ela sentada no computador, muda totalmente a exploração visual das imagens. Você acreditar que tem outra pessoa com você vendo a imagem. Você imagina o que não muda quando você está do lado de alguém, né? E aí, Gil, tem um monte de coisa interessante. Tem difusão de responsabilidade no comportamento social, a gente
tem muita coisa legal para se estudar e se refletir a respeito de como que a gente se comporta quando está em grupo, né?